iniciando pelo lencinho. Ele tira a grande parte das impurezas, né? Oleosidade, sujeira da pele, né? Transpiração. Agora, água micelar com algodãozinho para retirar os resquícios do que tenha ficado, né? Que auxilia nos poros, enfim, né? Água termal eu utilizo como hidratante e o filtro solar, que é fundamental. Isso é a preparação de qualquer pele, mesmo antes da maquiagem ou não. Iniciando com a sombra em gel e um pincel chanfrado, faz um risco à parte inferior da sobrancelha, onde você quer definir ela, e a partir de agora você começa a esfumar por toda ela para preencher toda a sobrancelha. Inicialmente, para não marcar muito, você simula fios e suaviza o início da sobrancelha. Agora você começa com o corretivo, traça uma outra linha abaixo da onde você delimitou a sobrancelha, onde vai iluminar um pouco mais a pálpebra. Espalha com um pincel língua de gato. Você já aproveita e destaca a sobrancelha e suaviza a olheira com um pincel fofo. Agora cuidando do acabamento, definindo o design da sua sobrancelha. Com as sobrancelhas iniciadas, vamos para a aplicação de base. Pega um pincel mais larguinho, mais fofo, pode ser dual fiber ou não. Você pode ir espalhando. Isso aqui é uma cobertura bem leve, uma base fluida, né? Não de alta cobertura, mas ela tem uma cobertura bem razoável. E eu espalho bem para ficar um efeito mais natural. Então, você aplica a base em todo o rosto, cuidando para ficar um acabamento bem suave, não aplica uma grande quantidade, aplica somente um pouco, né? Permite que fique bem coberto, cuida bem o acabamento das orelhas, né? Espalha bem abaixo do queixo para ficar não ficar evidente a marcação. Agora o corretivo abaixo para dar uma suavizada nas olheiras, né? Que eu tenho bastante marcada embaixo. Só bem leve, bem suave, só para dar aquele efeito ali de suavizar as olheiras mesmo. Agora você sela com um pó da cor da sua pele. O ideal é fazer com que sele toda a parte úmida. Toda a parte da maquiagem que for feita cremosa tem que ser selada, com exceção do gel da sobrancelha que não precisa. Aí você faz toda a selagem, né? No momento que não está mais úmida a sua pele, você pode começar um novo passo. Agora você vai começar, já fez toda a selagem, você vai fazer o contorno. Após a selagem. Contorno, você vai pegar um pincel chanfrado mais larguinho, mais fofo, e vai fazer só um leve detalhe para dar o efeito de sombra e luz, para não ficar muito pálida ou muito escura a sua base, né? Dependendo do tom que você escolhe. Eu sempre escolho da cor da minha pele para um pouco mais clara e o contorno destaca. Você coloca em todas as partes que você gostaria de suavizar, né? Abaixo da boca dá um efeito que a boca fica mais destacada. Dos lados, a partir da maçã, você dá uma disfarçada no rosto mais arredondado. Agora você faz o acabamento da sobrancelha com um iluminador. Eu gosto de destacar bem o ponto alto com um pouquinho de iluminador. Se você não gostar do efeito mais brilhante do iluminador, você não precisa, pode colocar somente uma sombra mais clara. E eu gosto de dar uma leve iluminada nos pontos principais. Agora, finalizando a maquiagem, eu pego o mesmo pó de contorno, um pincel para côncavo, ele é bem fofo. Eu vou espalhando bem na pálpebra. Isso dá um efeito de profundidade, já que a minha pálpebra é um pouquinho mais cheinha, assim, mais caidinha. Dependendo do formato, é bom sempre dar um efeito mais de profundidade na maquiagem. E eu pego o mesmo pó de contorno para dar esse efeito e ficar mais suave, não fica aquela coisa tão marcada como uma sombra marrom, uma sombra mais marcante, né? Agora eu pego o pincel, que pode ser feito com o chanfrado da sobrancelha. Eu uso um reto, fininho, porque eu tenho ele disponível, mas se você quiser, você pode pegar o chanfrado. E eu faço um delineado esfumado de sombra. Eu traço na linha dos cílios, dou uma puxadinha para fazer um acabamento, já que meu olho é muito... ele não tem
ele é mais arredondadinho, então para dar um efeito mais puxado no olho, eu dou uma leve finalizada como se fosse um gatinho. E esfumo bem. Agora eu aplico o rímel. Como meus cílios são curtinhos e retinhos, assim, ele não tem muita curvatura, eu faço um efeito de penteá-los, né, bem. Eu espalho o rímel nos cílios, né, faço esse movimento para um lado e outro. E com isso ele acaba pegando mais quantidade de rímel e definindo um pouco mais os cílios, né? Como eu falei, como eu tenho poucos cílios, eu tenho que dar um volume e esse cuidado assim, ó, de pentear para o lado e para o outro, ele pega mais material ali, mais produto e fica mais definido os cílios. Agora o batom. Eu faço um X no arco do cupido, que eu gosto de definir bem a minha boca, ela tem essa definição.